Por que recontar uma história de luta? É sempre importante lembrar que para se fazer respeitado, primeiramente é importante se fazer conhecido. Memórias da Luta, Movimento Afro-Brasileiro de Itaperuna. Trabalho árduo e importante. Muito importante. Por 3 razões. Sem memória, não se constrói identidade. Sem memória, não se constrói o sentimento de pertencimento a um território, a um grupo. Não se constrói o sentimento de continuidade de um grupo que está sempre se reconstruindo. 2. Outro motivo muito importante é que no espaço escolar, raramente ou quase nunca, a memória de grupos discriminados é trabalhada. Então, é louvável que o Instituto Federal Fluminense cumpra sua missão institucional trabalhando a memória do movimento negro de Itaperuna. E terceira razão é que a história de luta, o nome já diz, né? A história ela não é linear, ela não é contínua, ela não é um contínuo evolutivo, ela não é uma evolução. O nome já diz, a história ela é luta. E é importante, é fundamental ter memória da luta para continuar lutando. Em 20 de novembro de 1983, a intelectual e ativista negra Maria Beatriz do Nascimento foi convidada pela Associação dos Moradores dos Amigos da Vinhosa a realizar uma palestra no Colégio Estadual Luiz Ferraz sobre o Dia da Consciência Negra. Naquela palestra estavam jovens e adolescentes que foram tocados pela fala da intelectual e decidiram de alguma forma continuar cultivando a semente que Maria Beatriz tinha plantado. Portanto, dia 20 de novembro de 1983 foi considerado um marco na construção do movimento afro-brasileiro de Itaperuna. Daquela época, passaram-se mais de 35 anos e aqueles jovens continuam no movimento que, com o passar dos tempos, ampliou seu espaço na cidade e com isso ganhou novos rostos. Hoje, junto com eles, seus filhos e netas e mais uma juventude se junta nessa luta antirracista e nessa celebração da identidade preta na cidade de Itaperuna. Esse documentário é dedicado a Maria Beatriz do Nascimento e a todos os movimentos negros que existem e resistem a esse sistema, contra o qual lutamos todos os dias. O Moab nasce de uma iniciativa de uma associação de moradores do bairro Vinhosa. Vou citar alguns nomes para esquecer de outros, mas vou citar alguns nomes como Paulo César, que foi a pessoa que trouxe a Maria Beatriz. O Rogério Coelho também, que era meu amigo de infância na época. Um outro que ajudou bastante, que foi o Paulo Jorge de Freitas, que hospedou Maria Beatriz no primeiro evento que a gente fez, que não era o evento do Moab, era um evento da AMAV, Associação de Moradores e Amigos da Vinhosa, mas que dali a Beatriz nos deu, iluminou o caminho para dizer assim, vocês têm que ir por aqui, né? E fomos nesse caminho. A fundação mesmo, ela ocorre, né? A palestra marcante, né, foi 20 de novembro de 1983, no Colégio Estadual Luiz Ferraz, que já era um espaço que a gente estávamos sempre juntos, né, jogando bola, definindo algumas coisas. Algumas discussões da associação aconteciam lá no Colégio Estadual Luiz Ferraz. Me recordo, inclusive, do Claudão discutindo conosco a questão da canaleta do bairro. Você lembra disso, Beto? Então, o espaço do Colégio Luiz Ferraz era um espaço de discussão. É uma coisa que eu sinto falta hoje. Inclusive na escola que eu estou diretor. Não vejo pessoas dispostas a fazer essa discussão de quase praticamente nada, né? Mas a Maria Beatriz, ela para mim, é uma referência, vai ser sempre, talvez a mais importante para mim, porque foi a pessoa que deu visibilidade. Para mim, eu ficava olhando os livros didáticos e ficava assim, mas será que o nosso povo só tem escravo? Que era a imagem da época. Só tem gente na senzala, só tem gente na cozinha. Quando eu vejo Beatriz, né, como historiadora de uma universidade como a UF, Universidade Federal Fluminense,
e também uma das fundadoras do NEAB, NEAB na época, não era BI ainda, também atuava no grupo André Rebouças, que é um outro personagem negro invisível na história brasileira, engenheiro, que nós conhecemos apenas o túnel André Rebouças, que chega à Zona Sul, não é isso? Não conhecemos muito mais coisa. Beatriz já fazia parte desse grupo André Rebouças, que te fornecia uma série de materiais para a gente, né? Principalmente nós do interior, né? Que não tínhamos material, a gente pegava, às vezes, chamavam cadernos negros, né? Mas a questão da Beatriz, ela me remete ao seguinte fato. Foi aquela pessoa que alavancou o Moab e deve ter alavancado diversos outros grupos no Brasil todo. Infelizmente, ela morre muito cedo. E essa coisa da violência contra a mulher, ela não é nova, é claro. Ela ganhou mais visibilidade, mas ela não é nova, né? E hoje tem a rede social e as pessoas gritam, as pessoas denunciam, mas essa questão da violência, do feminicídio, ela é antiga. E Beatriz foi vítima disso. Maria Beatriz do Nascimento, uma importante ativista do movimento negro e feminista, foi assassinada no dia 28 de janeiro de 1995. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, de 31 de março daquele ano, a polícia informou que a professora foi morta por Jorge Amorim Viana. Ele teria cometido o crime por ela ter aconselhado sua namorada a abandoná-lo, já que o homem costumava bater na companheira. Para Ivanir dos Santos, do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, o crime pode ter sido motivado por racismo. Ele disse ainda que toda a comunidade negra está indignada e que o problema é que Jorge não aceitou a ingerência de uma pessoa negra no relacionamento. Para familiares da ativista, o problema passa pela impunidade que campeia no país e que o crime não podia ser visto isoladamente. Tinha um diretor nosso da Associação de Moradores da Vinhosa, Paulo César Mariano, Cezinha, que ele trabalhava na UF em Niterói. Então, nessa conversa de movimento negro, tal, ele falou, cara, eu tenho contato com a Maria Beatriz Nascimento lá no UF, lá. Vou tentar conversar com ela. Ah, beleza. A Maria Beatriz Nascimento, ela dentro do movimento negro era uma referência. A Maria Beatriz Nascimento, ela foi uma das fundadoras do Olodum na Bahia, uma das fundadoras do IPCN, que é um movimento negro que marcou história dentro do movimento social no Rio de Janeiro. E ele conseguiu. Maria Beatriz Nascimento veio aqui no dia 20 de novembro de 83 e falou sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, que o movimento negro elegeu como uma data simbólica, fazendo uma contrapartida ao 13 de maio, que era a questão oficial. A questão da Princesa Isabel, da Redentora, a Bonitinha, a Benfeitora, entendeu? E foi lá e assinou a lei, e por pouco a Princesa Isabel virou santa. Então, o 20 de maio era a data da resistência. Era a data que o negro brigou, lutou para a sua libertação. Então ela falou sobre isso, entendeu? E a partir daquela fala foi que abriu a nossa mente. Abriu a nossa mente. Quando eu falo que o Moab ele é filho do NEAB, é porque Maria Beatriz participava do NEAB da UF. Quando eu falo, e eu já tive essa oportunidade de falar em algum momento, é que essas ações individuais é que fazem o NEAB ir para frente. Entendeu? Por enquanto, são ações individuais. Quando a pessoa ela muda o espaço que ela está, como acontece aqui em Itapiruna, acontece em Bom Jesus, e assim sucessivamente com relação ao NEAB. Então, eu já falei que o Moab é um filho do NEAB também, entendeu? Meu nome é Humberto de Alencar Moreirão Lafaia, nasci na cidade de Santo Antônio de Pádua. O meu grau de escolaridade, eu fiz o ensino médio completo. Cheguei a iniciar o primeiro período de Direito, mas as condições minhas não permitiram que eu continuasse naquele exato momento. Trabalhei 26 anos na área gráfica, da qual eu
Eu cheguei a ser diretor do sindicato, durante alguns anos eu fui presidente da minha categoria. Hoje eu trabalho no Charqueado, da qual eu estou sobrevivendo lá. Meu nome é Raul de Oliveira, tenho 52 anos, nasci em Itaperuna, mas porém minha mãe morava no distrito de Itaperuna, que é Comendador Venoso. Ela mudou para Itaperuna, fomos morar no morro, chamado Horto Florestal. Ali eu fiquei até os 22 anos. A minha infância foi toda no morro Horto Florestal. Ali eu saí para estudar no 10 de maio, saí para engraxar sapato, saí para vender jornal, saí para trabalhar na oficina de lanternagem, sou pintor de automóvel. E fiz meu primeiro grau, segundo grau no 10 de maio. Fui terminar a formação professor no Rotary. Entrei na área da enfermagem como auxiliar, depois fiz o técnico e hoje eu sou enfermeiro. Tá? Sou casado, tenho 4 filhos, Zambi, Rodari, Luan e Abayomi. Meu nome é Marlene de Oliveira, sou vice-presidente do MOAB, moro em Itaperuna, no Horto Florestal. Sou divorciada, tenho 2 filhos, 4 netos, 2 bisnetos. Eu sou Simone dos Santos Oliveira, eu nasci aqui em Itaperuna. Tenho 4 filhos, sou casada, 5 netos. Minha formação acadêmica, fiz a faculdade na Unig, minha graduação, né? Especializei em saúde da família na Redentor e fiz enfermagem, saúde mental na Unig. Atualmente eu trabalho num CAPS infantil, né, com criança com transtorno grave, e tenho um outro trabalho na outra cidade. Sou Elizabeth Ferreira de Freitas, 57 anos, trabalho na Rede Municipal de Educação, na área trabalho com adolescentes e infantil, de 4 anos até 15, 14 anos, em escola municipal de educação. Sou graduada em letras, tenho curso de especialização em educação infantil, pós em psicopedagogia e estou atuando em pedagogia também, sou atuante na área da educação. Trabalho já há mais de 22 anos e estamos na luta aí, né, com essa causa dentro da educação que dá para conciliar bem. Meu nome é Luan de Oliveira, tenho 26 anos, sou técnico de enfermagem e sou filho dos fundadores Raul de Oliveira e Simone de Oliveira. Bom, meu nome é Gilson, eu sou natural de Cardoso Moreira, mas sou cidadão itaperunense porque tenho título e resido aqui há quase 50 anos. Bom, meu nome é Maria Aparecida Ribeiro Vicente, tenho 52 anos, nasci em Itaperuna, moro no Marcatempo, ou seja, no centro, no bairro Centro, né? Sou formada em estudos sociais, mas não exerço profissão. Trabalho há 12 anos numa firma de silk, de estamparia. Tá? Já trabalhei por conta própria, fazendo etiquetas de PVC. E já trabalhei também na Xerox do colégio, no CIEP, quase 2 anos. Sou casada há 25 anos. Aliás, vai fazer 25 anos. Tenho 2 filhos e uma neta, que é a razão da minha vida. Meu nome é Janilson Aguiar Vicente, sou militante do MOAB, Movimento Afro-Brasileiro de Itaperuna. Meu nome é Gabriel Ribeiro Vicente, eu tenho 17 anos. Atualmente eu faço técnico em administração. Sou filho de 2 fundadores do MOAB. Nasci na cidade do Rio de Janeiro, para ser mais específico, o bairro de Cascadura, próximo ali ao bairro de Madureira. Já moro em Itaperuna há 25, 26 anos, vim para cá muito novo,
com 13 anos de idade. Meu nome é Nildo Rosa Virgílio, sou ativista social, militante do movimento negro, um dos fundadores do MOAB, Movimento Afro-Brasileiro de Itaperuna. Sou professor com licenciatura em Matemática, Física e Química, técnico em Contabilidade, técnico em Administração, com especialização em Administração de Negócios. Atualmente estou estudando Direito. O racismo é um câncer social. É a minha visão, a maneira que eu tenho de mostrar e falar de forma simplificada a respeito do racismo. Ele permeia todas as facetas da sociedade. E ele, por si só, ele se procria dentro da sociedade a partir do momento em que a sociedade não faz um enfrentamento direto à problemática do racismo. O que eu quero dizer com isso? Que o racismo é um problema que tem que ser enfrentado pela sociedade como um todo, não somente discutido no âmbito do movimento negro, mas no âmbito da sociedade como um todo, que só dessa forma nós vamos conseguir erradicar o racismo da nossa sociedade. A questão do racismo em Itaperuna, ele é de uma forma geral de Itaperuna, de uma forma no Brasil. Em Itaperuna, por exemplo, a gente detectava ao longo dos anos empresas que não contratavam negros. E a gente também, de uma certa forma, a gente do movimento negro, a gente também não entrava naquela loja. E quando nós entrávamos em loja que tinha negros, a gente sempre direcionava para procurar o negro. Entendeu? Muitas das vezes a pessoa não tem consciência, mas a gente fazia isso. Quando você vai para discutir para um embate com a pessoa, e a pessoa sabe que você é do movimento social, sabe que você é do movimento negro, normalmente escorrega. Normalmente ele não vem para o embate. Então, mas o racismo é isso, ele continua sendo velado, ele continua acontecendo, só que de uns anos para cá, de uns 2 anos para cá, com a rede social, e as pessoas usando muito a questão aí da computação, da digitação, rede social, Facebook, WhatsApp, aí eles se posicionam. A gente está todo dia vendo essa matéria nos jornais, nos telejornais, essas coisas todas. E a gente sempre tem que estar atento a esses movimentos. Quando a pessoa se posiciona, ela como defensora da questão de matriz africana, da religiosidade, essas coisas todas, ela é discriminada tanto quanto. Até porque também, a gente está falando no nível de Itaperuna, mas ao longo desse tempo atrás aí, vários terreiros que foram depredados, muitos desses donos de terreiro, de mãe de santo, eram pessoas brancas também, entendeu? E eles estão sendo discriminados dentro do lado do seu espaço lá, entendeu? Por eles terem essa posição com relação às matrizes africanas. Eu estudei no 10 de maio ali, o colégio forte da época era o 10 de maio. O pessoal do morro todinho estudava no 10 de maio. Era bem dividido. Na Vinhosa, Luiz Ferraz. No bairro Niterói, o Buarque. E ali, no 10 de maio, você já sentia aquela discriminação. Existia a professora fulana de tal, a outra, que só os branquinhos, filhos de papaizinho, que estudavam com essa professora. E a gente ia, essa eu posso falar o nome, que aceitava a gente com todo carinho, a Dona Amélia, que como eu gostava de cantar, até eu fazia homenagem a ela todo ano, ela gostava, chorava a música do Roberto Carlos, Titia Amélia, eu me lembro sempre de você. Então, ali no 10 de maio a gente já sentia que existia uma discriminação racial e social. E a gente sabe que é desse jeito que acontece e isso ainda vai acontecer. Isso ainda vai acontecer, sabe? Porque a gente está ali trabalhando, a gente lutou, a gente fez uma faculdade, a gente fez uma pós-graduação, a gente estuda, mas as pessoas acham que você não tem que estar ali, não. As pessoas acham que você não tem que estar ali, ali não é seu lugar.
Ali não é seu lugar. E quando você se coloca, né, para as pessoas, que você faz um bom trabalho, as pessoas falam assim, fez faculdade aonde? E muitas das vezes você tem que quase que passar o seu currículo para a pessoa acreditar que você está ali, que você está preparado para fazer aquilo ali. Ocupar aquele espaço que é meu, né? Por direito, conseguir através de um concurso público. Até isso. Você conversa com um, com o outro, fala que não existe racismo. Mas há pouco tempo houve um ato de racismo muito preocupante aqui em Itaperuna sobre uma companheira da gente que se vestiu de Mulher Maravilha e então muitos racistas incubados, né, que são racistas, mas falam que não é, se pronunciam até que o avô, o bisavô era negro, falaram que não existia Mulher Maravilha negra. Então isso foi um marco assim, muito importante que nós do Moab entramos firme nessa causa, entendeu? E lutamos e brigamos e estamos aí na luta. Eu estava ali no Unidos, acho que foi Dia dos Pais, para comprar uma carne para fazer churrasco. Então eu pedi ao açougueiro uma carne, só que estava na minha vez. E uma senhora loira, toda arrumada, madame, perguntou a ele se tinha carne. Aí ele falou que tinha a carne. Só que eu já tinha pedido, então ele estava me atendendo. Quando ele terminou de me atender, aí ela foi e falou assim, com outro. Aí chegou a vez dela. Você pega essa carne assim para mim? Aí o açougueiro foi lá atrás, não tem não. Aí ela virou para o açougueiro que me atendeu, mas você falou que tinha. Tinha, mas eu atendi a ela, mas você tinha que atender a mim. Não é ela não, e eu toda no turbante, tinha acabado de chegar do plantão, entendeu? Cansada. Aí ela falou que ele tinha que ter atendido, ter guardado a carne para ela. Que eu era macumbeira, que eu estava toda no turbante. Aí eu falei com ela assim, um bom dia para a senhora, que Deus abençoe a senhora. Pois é, ainda esconde, ainda fica falando o nome de Deus. Você é macumbeira. Falou assim comigo. Então, ela loira, toda na escova, era Dia dos Pais. Então, ela falou aquilo comigo, não achando que eu era macumbeira, que eu estava de turbante. Porque uma negra que tinha comprado a carne que ela queria. Então, eu entendi isso como racismo. O Clube Renascença é um marco na nossa cidade de Itaperuna, né? Por quê? Nós, né, os ou afro-brasileiros, nós não tínhamos aqui um clube social que nós pudéssemos frequentar. Existia na cidade, hoje ainda está ali, que era o ITC, Itaperuna Tênis Clube, que era um clube onde os negros e afrodescendentes não podiam entrar. Não podiam entrar. Ah, eu vou pagar, não importa, você pode pagar e não vai entrar. Você não vai entrar porque você é negro. E o mais pistoresco dessa situação é que os porteiros e segurança eram negros. Então se repete aí aquela formação histórica do Capitão do Mato, né? O negro perseguindo o negro castigando o negro. E aí lá no ITC, que era o Itaperuna Tênis Clube, você não podia entrar. Então um grupo de negros, operários, com a ajuda, né, do saudoso Claudão, construíram o Clube Renascença, que veio a ser um orgulho, né, da classe operária e dos negros da época, porque ali aconteciam grandes eventos. Ali todos eram recebidos igualmente, então todos que iam àquele local eram recebidos
né, negros, brancos, índios, enfim, todos que quisessem frequentar o Renascença, que era um clube que na realidade se tornou uma opção social para aqueles que eram excluídos da sociedade e de pertencer a um clube dentro da nossa cidade. É uma tristeza muito grande a gente saber que isso não tem muito tempo, isso acontecia dentro da nossa cidade. E o Renascença ele se tornou, na minha opinião, também uma resistência de luta do não, eu não vou desistir, não, eu não aceito, não, eu preciso e quero ocupar o meu espaço e o meu lugar. A gente começou na AMAV ali, reuniu no Coronel Luiz Ferraz, no Colégio Estadual Luiz Ferraz. E o que acontece? O Zé Luiz Borracha, ele tinha uma namorada na época, depois futuramente virou esposa dele, que era Marisa Helena, que morava na comunidade do Marca-Tempo. Aliás, ela morava ali, entre o Horto e o Marca-Tempo, né? Entre o Horto e o Marca-Tempo, porque o Horto é onde ela morava, mas são muito, muito próximos. E a tia, a avó, era do Marca-Tempo. Então, essa ideia do movimento negro, ela levou para a comunidade lá. E eu acho que foi vital para o Moab, porque o que a gente estava precisando naquele momento é o engajamento dessa galera que chegou. Foi, além da Marisa, o Kibe, o Janilson, o Toninho, aí veio o Raul, a Simone lá do aeroporto. O Raul, na verdade, depois que ele foi para o aeroporto, o Raul era do Horto, entendeu? Também flutuava na questão do samba, Marca-Tempo, tal, essas coisas todas também lá. Veio a Isabel, que hoje é funcionária da Justiça lá no Espírito Santo. Tinha mais algumas, a Zeca, Maria José do Carmo, ela está como fundadora do Moab. Tem a Lídia, que se afastou depois, a Josélia, o Serginho, que foi diretor de um colégio lá de Aré, é professor, a Beth, tem o Célia Bel, o Enildo, a Marlene veio depois. Mais ou menos devia ter mais ou menos aqui, umas 15 pessoas, Mazinha, entendeu? Foi naquele momento ali de criação do Moab ali. O que acontece? Aí o Moab ele começou, tinha que arrumar um lugar para continuar reunindo. Já não estava mais na Vinhosa mais. E a gente, na Rua das Flores ali, do lado da Caixa Econômica, tem aquela rua ali, que vai sair lá no morro. Ali chama Rua das Flores. Ali tinha uma maçonaria. E a gente conseguiu o espaço da maçonaria para a gente fazer a nossa reunião. Tinha uma sala lá que eles cederam para a gente fazer a reunião. E a nossa reunião sempre era na sexta-feira. Depois, a gente deve ter ficado ali 1 ou 2 anos ali, eu não sei precisar quanto tempo que a gente ficou. Depois, a gente começou a se reunir numa sala do lado onde a banda Sociedade Musical Itaperunense, do falecido Zé Carlos Ligiero, ensaiava ali perto da fábrica de macarrão, que era a Secretaria de Obras, hoje está em ruínas aquilo ali. Ali tinha uma sala também que serviu durante um período para a gente se reunir. O Marca-Tempo, aí já em 87, 88, o Marca-Tempo alugou uma casa lá no morro, lá no Horto. A gente começou a pagar um aluguel lá, para a gente ficar próximo da comunidade. E também a gente se reunia também no Colégio Elzo Galvão da França, que é onde ensaiava a banda afro, onde ensaiava o grupo de dança mirim, onde nós fazíamos oficina com as crianças, oficina de turbante, oficina de trança, né, que foi muito forte na época. Mais ou menos, naquele período foi essa ação que aconteceu com relação ao local e pessoas.
Coincidentemente também foi no momento que a escola de samba tinha passado uma grande reforma lá em 84, que a escola tinha ficado em último lugar e a comunidade ficou revoltada e tiraram, destituíram o presidente e veio esse pessoal novo. Daí eu tenho o Kibe, tem a Marisa, tem o Zeca, que também participava da nossa banda afro, Toninho, esse pessoal tudo, com a Zeca também, era um pessoal novo e assumiram a escola de samba. E mudaram todo o conceito de carnaval em Itapiruna. Então eles começaram a trabalhar o ano inteiro, eles viviam pipoca para arrecadar dinheiro para a escola de samba. O Marca-Tempo era uma comunidade que ensaiava na rua. Eu era viozense, cara. Pelo meu tempo que eu morei na Vionza, associação de moradores. Quando eu vou no Marca-Tempo, encontro esse trabalho, acabou meu amor pela Vionza. Era aquilo ali que eu queria. É do pessoal engajado, é o pessoal vivendo para criar um negócio. E eles faziam com um amor tão grande, cara. Eles na época, tinham as festas de 10 de maio aqui na antiga Capil, eles alugavam o espaço e trabalhavam em uma semana. Né? Na época, antigamente, as festas duravam uma semana aqui em Itapiruna. E o pessoal virava à noite e trabalhava por amor. Era aquilo ali que eu gostei. Aí junta a questão do Moab. Naquele momento também, chegando na comunidade do Marca-Tempo, foi aí que eu falei assim, eu tinha que alugar uma casa. Eu morava de aluguel. Eu vou morar no Marca-Tempo. E fui para morar lá, cara. E morei durante 12 anos lá. Até hoje eu tenho raízes lá, entendeu? Mas devido principalmente à questão do Moab e depois com relação à questão da escola de samba também. Eu acho que para o Moab foi muito importante naquela época, porque praticamente a comunidade toda abraçou o movimento naquela época ali. A gente tinha aula de dança para criança, a gente tinha o bloco Axé de Zambi, que a gente desfilava no carnaval, a gente tinha um bloco. E a comunidade toda abraçou o movimento naquela época. Foi muito importante. A gente criou um bloco afro, que na época estava começando aquela questão também de Olodum na Bahia, Ilhéaê, tal, essas coisas. Já tinha um tempo já. A Quinta Itapiruna começou a surgir nos anos 50. O Unidos do Castelo, o Unidos do Itapiruna, que era Castelo, ela veio dos anos 50. Já o Marca-Tempo, a gente, pelas histórias que a gente subiu lá no morro, conversou, surgiu em 63. A Vionza já é um pouco mais para frente, já meados dos anos 60, tal. Mas as escolas de samba, naquele momento, era onde se reuniam os negros, onde se reuniam os pobres, que faziam os carnavais. Ali mostrou um pouquinho do poder organizacional dos negros naquele momento. Um momento marcante que eu presenciei, além do desfile que eu organizei, acho que é um evento do grupo todo, foi da Noite de Reviver, lá na Barra do Sanote. Aquele monte de gente que subiu o morro, que tinha 20 anos que não subiu o morro, só para ver o pessoal cantando música do carnaval, que eu nem era vivo, entendeu? Aquele monte de gente cantando as músicas. Eu lembro que meu pai conversando com o senhor falou assim, meu filho veio aqui. Eu falei com ele que eu vim aqui há muito tempo, mas tem um tempão que eu não vi. Mas quando falou que você ia cantar, que o Moab ia estar aqui, eu vi logo, entendeu? E depois quando começou a cantar uma música lá, de mão em mão, tô de corpo arrepiado, traz figa para espantar o mal olhado. Aquele monte de gente cantando, aquele monte de... a bateria suando, aquele monte de gente cantando, que a bateria parou, começou a cantar o coro. Aquele momento lá foi marcante mesmo. Porque você vê a força que o Moab tinha. E tem, né? Eu lembro que foi a Noite da Negritude. Eu devia ter uns 11 ou 12 anos. Me chamaram para tirar foto. Foi um evento que, assim, eu mais gostei, sabe por quê? O Repensa teve de tudo. Aquela negraiada toda linda, toda sorrindo, toda dançando. Teve desfile, porque antigamente também eu só via desfile
de pessoas brancas, teve desfile negro, teve garoto e garota Moab. Foi assim um dos momentos que mais me marcaram, assim. O pessoal do Pérolas Negras também veio de Pádua e foi assim um momento que mais me marcou. Para mim marcaram muito aqueles encontros com o humor. Eu sinto falta até hoje. A gente sentava às vezes até no meio da rua para conversar. Tinha uma casa, normalmente era na casa do Luiz, era na casa de Marlene. Às vezes fazia umas reuniões, que era uma reunião de amigos, que a gente se encontrava, fazia comida, mas discutia questão do negro. E lá no coleginho, né, que começou a ficar muito ali na casa de um, na casa de outro, não, vamos pro coleginho. Alguns outros locais, né, que a gente reuniu, depois foi cada um. E eram esses encontros, e os encontros também que nós fazíamos de outras entidades. Que Encontrão Negro, né? Eram muito bons, né? E aí tinha teatro, dança, desfile, e a gente conhecia muitas pessoas, e as viagens que a gente fazia, eles trocavam muita experiência, tinha muitos encontros para discutir negritude, fora de Itaperuna, e a gente ia para discutir toda essa questão da discriminação, da desigualdade, e a gente voltava, né? Todos voltavam. Esses momentos marcaram muito no Moab. O movimento mais marcante no Moab foi quando o Zé Luiz e outros mais, vamos citar o Zé Luiz como referência, porque não poderia deixar de ser. Quando ele chegou a ser secretário de Educação do nosso município. E outros vultos de Itaperuna que fizeram a diferença. Mas esse momento em que o Zé Luiz chegou ao secretário do município, esse foi o mais marcante. Ele é diferente porque ele cria, ele pondera, e a participação dele, politicamente falando, junto a um partido que é o nosso partido, apesar dos pesares, concorrendo de igual para igual, como cidadão, exercendo a cidadania, em todo o tempo. Monetariamente não, mas isso aí é um outro detalhe. Mas de qualquer forma ele fez a diferença. A gente viajava muito, a gente dançava muito, era uma festa, era uma quizomba. Gente, vocês não têm noção do que era. Era bom demais, a gente ia numa Kombi quente e espremido, mas a gente ia numa alegria, sem dinheiro, comendo pão com mortadela, mas a gente ia feliz. E dançava como se a gente tivesse assim, dormido no hotel 5 estrelas e descansado e tomado aquele café da manhã. E tudo era bom, sabe? Tudo era bom, tudo era festa. E tinha, né, o intuito maior, que era a gente reunir e passar a nossa mensagem. Nesse pouco período aí de 3 anos que eu estou no Moab, né, participei de vários eventos, né? E um dos eventos assim mais importantes que eu vi, interessante, né? Porque eu vi que ali havia sentimento. Foi uma feijoada que fizeram em homenagem a um artista muito famoso da época aqui em Itaperuna, que era Dorizo, né? Era um artista, né? Ele fazia muita escultura. Aí o Moab fez esse evento, alugou um clube, fez esse evento, chamou a família do falecido Dorizo para fazer uma homenagem. E nessa oportunidade de levar as esculturas que ele tinha feito, que são várias. E quando eu cheguei lá, estava recém-chegado no Moab, e vi a família dele toda reunida ali, eles fazendo aquela homenagem, a gente olhava no semblante, tanto das filhas dele, quanto da viúva dele, aquele sentimento assim de gratidão pelo Moab, do Moab ter resgatado um nome que estava esquecido em Itaperuna, e foi muito importante o município de Itaperuna. Parece não, tenho certeza que estão sempre querendo negar o nosso protagonismo, querem que a gente seja coadjuvante, né? E o movimento negro é que me deu essa condição de a gente ser
protagonista. Né? Então, e lembrar que foi o movimento negro que me levou para a educação. Antes de começar essa discussão do movimento negro, dessa questão da associação de moradores, eu era uma pessoa totalmente para minha. Né? Quando vem o Moab é que a gente começa, tipo assim, porra, enxerga aqui, enxerga ali, aí seu raio de visão ele amplia. Né? Isso te dá uma condição nova de vida, de convivência, e principalmente, rapaz, a melhor coisa do mundo é você viver com a sua autoestima lá no alto. Você pode estar duro, não tem problema. Você tem que estar, sabe, cabeça erguida. Isso aqui é fundamental. Né? E as pessoas muitas vezes não vão entender isso. Como é que esse povo, né, anda de cabeça erguida, passando por os problemas que passam, as perseguições, né, a discriminação, o preconceito, né, essa coisa toda. Então, isso é consciência. A conscientização que a gente tem que ter é disso. É que nós é que vamos construir o país que a gente quer. Mas a primeira coisa que a gente tem que ser, tornar-se negro. De onde eu vim, por que eu estou aqui, né? O que aconteceu nesses 300 anos, mais de 300 anos de escravidão? O que o poder público fez com esse povo? O que poderia ter feito e não fez? O que fez para o outro povo que não contribuiu praticamente com nada nesses mais de 3 séculos? Isso que a gente tem que entender. A hora que eu entendo isso, eu falo assim, caramba, nós somos heróis. Porque o povo sobreviver, porque isso é um massacre. Isso é um massacre totalmente estratégico. Né? Os caras são tão estratégicos, o seguinte, nos coloca uns contra os outros. Porque o livro traz uma formação ali, né? Hoje já está mais aberto. Mas os livros que eu tive acesso para a minha formação, na época, não trazia essa bagagem. A gente aprendeu muito mais trocando um com o outro do que no próprio banco da escola. Eu sempre falo com meus meninos, a gente que é negro, a gente é cobrado a todo tempo. Sofria muito preconceito. Ou seja, as pessoas não aceitavam, até hoje também não aceitam, né? Não aceitavam o negro, né? Então, quando começou as reuniões do Moab, aí eu percebi que era uma chance, né, da gente poder participar das coisas, ter conhecimento das coisas, né? Porque naquela época, as pessoas não se assumiam. Era muito difícil uma pessoa falar assim, eu sou negro. Falava de jeito nenhum. Sempre falava que era a pele escurinha, outros tinham a fama de moreninho, que na verdade não tinha nada de moreninho, você via que não tinha. O cabelo era duro. Outras pessoas que não se aceitavam, esticavam o cabelo, passavam pente quente, aquelas pastas que alisam mesmo o cabelo. Por quê? Para poder ficar bem visto para as outras pessoas. Entendeu? Era assim que as pessoas agiam. Aí eu comecei a participar do Moab, aí eu vi que não tinha nada a ver aquilo. Eu já passei também, já alisei meu cabelo, muitas das vezes, mas eu vi que aquilo não era para mim. Aí depois eu comecei a usar o meu cabelo cortadinho, igual do meu marido, assim, ó, quadrado. Ele durinho mesmo, mas quadrado. Aí eu colocava aqueles brincos grandão para chamar a minha atenção. Aí, com as reuniões do Moab, a gente foi tendo conhecimento e vendo que o negro, ele é lindo. Entendeu? Ele é lindo. Basta ele se aceitar. Entendeu? Porque naquela época, a pessoa não se aceitavam, não. Dificilmente uma pessoa bater no peito e falar assim, eu sou negro. Não falava de jeito nenhum. E é através do Moab que a gente foi tendo esses conhecimentos. Quando eu conheci o Moab, o movimento, foi através, né, na época eu namorava o meu marido atualmente, e eu conheci o Moab. Foi uma das melhores coisas que poderia ter acontecido para mim naquele momento. Por quê? Alguma coisa incomodava em mim e eu não sabia o que era. Mas eu sozinha, numa turma, assim, para brigar, eu estava sozinha. Eu já cheguei a fazer peças teatrais onde o negro era hostilizado. Aquilo me incomodava.
Mas eu sozinha, dentro de um movimento, né, que a gente tinha, que era a colmeia, movimento da igreja, para brigar. Eu sabia que alguma coisa estava ruim ali, que não estava certo. E quando eu conheci o Moab, eu pude perceber o que estava errado. Não era eu que estava errado, eram os outros, as outras pessoas. E com isso eu fui me identificando, a gente foi estudando, eu fui conhecendo a minha história, que a gente, né, sabia muito pouco dos livros, o que se passava. Zumbi do Palmares, ele era um bandido, que ele fugiu, mas a gente não teve aquele estudo de saber a história do negro, desde quando começou, por que viemos, por que Zumbi, por que foi fundado os Palmares. Nada disso a gente sabia. A única coisa que colocava pra gente é que Zumbi dos Palmares, ele foi um negro fujão. Por que fugiu, ninguém sabe, ninguém falava. E com o Moab eu fui assim aprendendo muita coisa. Eu fui vendo que eu podia assim alcançar outras coisas para minha vida. Eu tive uma consciência, sabe? Eu pude dar valor àquilo que eu realmente acreditava. Eu comecei a trabalhar. Eu comecei, aonde eu estava trabalhando, a plantar uma sementinha, a defender aquilo que eu acreditava, que até hoje eu defendo aquilo que eu acredito. E pude fazer a faculdade, porque talvez, eu sempre gostei muito de estudar, mas eu ia continuar no meu 2º grau achando que tá bom isso aqui, eu estou em meu emprego público, tá ótimo. Mas através do Moab eu pude ver que eu poderia chegar além. Eu peguei outro segmento da minha vida, peguei como objetivo o estudo e consegui fazer minha faculdade. Eu junto com a minha esposa. Mas isso tudo eu agradeço quando surgiu o movimento negro dentro da Itaperuna, que nem tinha o nome de Moab. O Moab foi em 85, quando nós começamos a fazer um baile no centro, no terraço. Aí nós começamos a organizar tal, aí tem que ter um nome e tem que ter um símbolo. Esse símbolo aí foi na praça ali, perto ali onde os meninos fazem o debate lá de disputa ali, de verso ali em frente a Pacheco ali. Aí em cima da drogaria Tamoio tinha um clube lá em cima, terraço. Aquele terraço nós exploramos por um ano ali, fazendo baile funk e fazendo pagode ali. Aí num dia nós sentamos, você tem que ter um nome, esse movimento, ó, Movimento Afro Brasileiro de Itaperuna. Aí, graças a Deus, esse símbolo aí rodou o Brasil inteiro, todo mundo gosta, que é essa união, bom, a região todinha, que é essa mão negra, branca e saindo essa pompa da paz. O negro samba, negro joga capoeira, ele é o rei na verde rosa da mangueira. O negro samba, ele joga capoeira, ele é o rei na verde rosa da mangueira. Será que já raiou a liberdade? Ou se foi pura ilusão? Será que a lei áurea tão sonhada, há quanto tempo assinada, não foi o fim da escravidão? Hoje, dentro da realidade, onde está a liberdade? Onde está que ninguém viu? Moço, não se esqueça que o negro também construiu a riqueza do nosso Brasil. Moço, não se esqueça que o negro também construiu a riqueza do nosso Brasil. Pergunte ao Criador, quem pintou essa aquarela, livre dos açoites da senzala, preso na miséria da favela. Pergunte ao Criador, quem pintou essa aquarela, livre dos açoites da senzala,
Preso na miséria da favela, sonhei, sonhei, que Zumbi dos Palmares voltou. Oh, a tristeza do negro acabou. Foi uma nova revolução. Senhor, ah Senhor, eis a luta do bem contra o mal que tanto sangue derramou, contra o preconceito racial. Senhor, ah Senhor, eis a luta do bem contra o mal que tanto sangue derramou, contra o preconceito racial. O negro samba, negro joga capoeira, ele é o rei na verde rosa da mangueira. Então, isso aí resgata tudo. Quem pintou essa aquarela, entendeu? Livre dos açoites da senzala, mas preso na miséria da favela. É a nossa realidade. Hoje eu percebo a importância do NEABI para o Moab, entendeu? Até porque também para a gente estar aqui conversando com os alunos. Na verdade, o que acontece? Uma das dificuldades que a gente tem é a renovação, é a nossa renovação. Nós já estamos há 35 anos, a gente entrou no 35º ano de criação do Moab. E a gente tem essa dificuldade de renovar, entendeu? De botar gente nova. Por isso que eu acho que o IFE, por isso que eu acho que outros lugares que a gente pode abrir espaço e ocupar, é o momento para a gente vender as nossas ideias. Para que a gente, daqui a um tempo, a gente possa estar aqui ajudando, mas que as pessoas possam caminhar. Mesmo porque também a gente não vai viver a vida inteira. Entendeu? Então, veja bem, eu falo com toda a propriedade da importância da organização, não só do movimento negro, mas de todo o movimento social nesse exato momento que o Brasil está passando por esse período. Ou a gente toma atitudes, ou a gente se organiza, ou senão, cara, nós vamos ser atropelados por esse governo. Então, eu estou convocando toda essa juventude para tomar partido, para tomar engajamento. A partir de 2018, o Moab vai estar com uma sede própria. A gente já está tentando ver um projeto para conversar com os jovens, um projeto especial para os jovens, entendeu? Para aqueles que a gente recebe muito recado no Facebook. Ah, eu quero participar, mas a gente não tem uma sede, não tem um local para a gente se organizar. Então, eu estou convocando essa molecada nova, menino, menina, para a gente estar pegando junto, entendeu? E eu queria que vocês participassem, entendeu? Para que a gente possa continuar essa luta, mesmo porque também a luta tem que continuar, senão a luta sempre, a vida sempre é uma continuidade de luta. Todo dia nós temos a nossa luta e a gente precisa renovar nossas forças. Para quem quer seguir, tem que vir participar, porque é bom. A gente bate de frente, a gente discute, mas só quem está dentro que vai saber o que é o Moab, o que é o movimento negro. Tem que vir participar. Não adianta eu falar e você não venha e vem ver como é participar de uma reunião, dos trabalhos, que é interessante e abre bem a mente da gente. Eu jamais imaginei que eu estaria aqui sentada, gravando, falando de uma participação que eu tive no movimento negro. Isso, assim, eu quero saber o que vai dar, eu pretendo ver, sabe, assim, contar, até levar para a escola mesmo essa história, de que a história do Moab está sendo contada. Isso é importante. É uma história que nós vivemos, está sendo registrada. Vai ficar como registro para a eternidade, para os nossos filhos. E eu jamais imaginei que eu fosse viver isso, que eu fosse estar aqui, que eu fosse estar colaborando, que os meus filhos, meus netos poderão ver, né, essa história um dia. Mas o Moab está dentro de cada um, né, de nós. Esse movimento ficou dentro de cada um. Tanto que cada um de nós, daquela época, daquele grupo que reuniu ali no morro, que reuniu na Vinhosa, aquele grupo, todo aquele grupo, a não ser os que tiveram outro destino, né, de até óbito mesmo, eles todos venceram.
todos têm sua profissão, né? Tem seu emprego público, e na época ninguém tinha nada. Nós não tínhamos emprego, não tínhamos nada, não tinha perspectiva nenhuma. E nem pais que incentivassem, que eles também não tinham perspectiva nenhuma. Então, assim, o Moab está aqui dentro de cada um. Né? Ficou essa história, essa conscientização, espírito de luta, ficou dentro de cada um, e agora cabe a nós, como profissionais, cada um, essa sementinha, né, onde a gente pode passar. A gente já ouviu muitas pessoas falarem assim que o Moab é um grupo fechado, que o Moab é aquele grupinho ali, mas a gente quer sim, a gente quer que as pessoas venham, a gente quer agregar mais pessoas, e o que eu sinto assim, mais assim, que quando eu falo do Moab, que eu sinto mais tristeza, Gabriel. Eu que trabalho com a infância, eu sinto que se a gente tivesse tido uma oportunidade, tivesse tido um apoio na época, a gente tinha evitado muita morte de menor. Porque a gente ia fazer um trabalho muito bom social. O Moab faria isso. Eu tenho essa convicção. Porque a gente tinha um balé afro, a gente tinha uma banda afro. E se você é da cultura, né? Se você coloca o jovem ali para ter uma ocupação, você tira esse jovem da rua, você tira esse jovem do tráfico. E eu sinto isso, porque eu acho que se a gente tivesse continuado, se a gente tivesse tido esse apoio, muita coisa a gente teria feito aqui dentro de Itaperuna, a favor desses jovens que estão perdendo a vida aí. Roda a baiana girando pra lá e pra cá, roda a baiana fazendo meu povo vibrar. E lá vou eu, extravasando de alegria o meu coração, nesta noite de folia, recordando os antigos carnavais, tempos que não voltam nunca mais, nunca mais. Hoje tudo é saudade da linda realidade que comoveu gerações, gerações, pois vinham com galhardia, exibindo fantasia, encantando os corações. E no meu peito a saudade desse tempo que passou. Quem viu fixou, quem não viu vem ver, marca tempo na avenida dando um show para você. Quem viu fixou, quem não viu vem ver, marca tempo na avenida dando um show para você. E as baianas me acantavam e alegravam meu povão. Nós viemos na avenida explodir a boca do balão. Roda a baiana girando pra lá e pra cá, roda a baiana fazendo meu povo vibrar. Roda a baiana girando pra lá e pra cá, roda a baiana fazendo meu povo vibrar. E lá vou eu. O Brasil, na Conferência sobre o Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Discriminação, em Durban, o Estado brasileiro assume que é racista, que existe racismo no Brasil, que o Brasil é um país racista, que as relações de poder no Brasil elas se estabelecem a partir de uma relação racista, que o racismo no Brasil ele é estrutural, ou seja, ele estrutura as relações de poder e, ao mesmo tempo, ele constrói relações de desigualdade, mantendo essas pessoas sempre em posição desfavorecida em relação às outras, né? No caso, os negros em relação aos brancos. Se a gente assume que tem racismo no Brasil, a gente também tem que promover como Estado, né? Tem que promover ações antirracistas, né? Ou seja, ações para desconstruir esse racismo. E assim vão surgir as ações afirmativas. Como uma dessas políticas, vai surgir o NEABI. Ele é fundado em 2015, né? O NEABI do campus Itaperuna. Ele é fundado em 2015 pelo professor Eduardo, né? O professor Eduardo sempre muito sensível, né, às questões, como se constrói, né, os diálogos aí com a sociedade civil. E a gente vem trabalhando com os movimentos sociais dentro do NEABI, porque a gente acredita que você não faz essas transformações que pensamos ser estruturais sem a participação dos movimentos sociais. Né? Não tem essa possibilidade. Eles são fundamentais em qualquer mudança que você vai fazer.
né? Todas as políticas governamentais, pensamos nós, elas só são eficazes se você tiver a mudança realmente das bases para cima, dentro dos palácios, das câmaras de vereadores, do Congresso Nacional. Então, a participação dos movimentos sociais é fundamental para que essas mudanças estruturais aconteçam. Né? De acordo com essa nossa linha de pensamento, a gente, né, o professor Eduardo procurou na ocasião o MOAB, né, que é o Movimento Afro-Brasileiro de Itaperuna, e começou a dialogar com eles, e eles estão até hoje dentro, assim, são grandes parceiros nossos no NEABI. Eu lembro como se fosse hoje, janeiro de 2015, a companheira Maria Carolina Barbalho organiza uma mesa de café para a gente conhecer o Instituto Federal, conhecer a DIESIM e o MOAB. Estavam naquela mesa, além de mim, Carol, Raul, Humberto, Zé Luiz, Luan, Mãe Sônia e Isabel. Entre ideias, sentimentos, impressões, vontades, cafés, em determinado momento eu pergunto: o movimento afro-brasileiro de Itaperuna tem organizado as suas memórias? Tem isso tudo sistematizado de forma a conseguir comunicar com a juventude e perpetuar o movimento? Eu lembro do Humberto falando: não, a gente tem umas fotografias e tal. Aí eu falei: ó, a partir de agora, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas tem como uma de suas missões organizar e sistematizar todo o acervo e memória do movimento de vocês. Com o passar do tempo e as transformações, Marcelo Cuco assume o NEABI, o professor Fábio se ausenta para fazer o mestrado do Centro de Memórias, e eu assumo o Centro de Memórias. E dentro do Centro de Memórias eu começo a perceber que somente as fotografias elas não eram suficientes para recontar essa história de lutas. Começa-se então o trabalho de recontar a história de luta através da montagem de um acervo de história oral, por meio de filmagens de entrevistas de figuras importantes do movimento negro de Itaperuna. Em determinado momento, a vida continua seu fluxo, eu saio do Centro de Memórias, retorno ao professor Fábio e eu deixo uma grande missão, uma missão difícil e árdua na mão dele, que era transformar horas e horas do acervo de entrevistas em um único trabalho claro, coeso, coerente e que comunicasse, né? Que fizesse com que as pessoas conhecessem e, portanto, respeitassem o movimento afro-brasileiro de Itaperuna. Penso até que hoje o NEABI ele se transformou no que é em razão dessa participação do MOAB, né? Eu não consigo hoje conceber o NEABI sem a participação do MOAB, não tem como, né? Eles são parceiros assim que trazem uma contribuição valiosíssima ao nosso trabalho, né? Porque eles vêm dos movimentos sociais, eles compreendem os tensionamentos que ocorrem dentro das movimentações da sociedade civil organizada, né? Funcionam, né? Estão articulados a uma rede de troca de informações que muitas vezes as instituições não conseguem participar por conta do próprio caráter da instituição. A instituição ela sempre é mais cristalizada, né? É mais endurecida, né? E assim o NEABI ele vem justamente tentando desfazer essa forma de raciocínio, de pensamento, de atuação institucional e tentando ser um pouco mais capilarizado, né? mais rizomático, vamos dizer assim, né? Em relação mais orgânico, né? Em relação a esse diálogo com os movimentos sociais, né? Então, dentro desse contexto, eu observo que o MOAB ele tem sido fundamental para o desenvolvimento do NEABI aqui do nosso campus. Vou fechar aqui com essa poesia aqui. O nome da poesia é Indenização. Num passado longínquo, mas inesquecível, nosso povo deportado, humilhado, convidado a viajar, além do mar, para trabalhar, sem recompensa, exploração intensa. Vocês não são filhos de Deus,
nem de Zeus, mas de Olorum, Oxum, Zambi, Mavilo, Lissá, Sobô e de Iemanjá. Nós somos o povo da criação, da riqueza da emoção, do conhecimento, da razão. Queremos reparação de um país que foi o último a abolir a escravidão. Queremos terras, tetos, cotas, indenização, para tentar amenizar tantas lágrimas, tanta dor. Eis aqui as nossas lanças e machados de Xangô. Porque Xangô é o pai da justiça, né? O que a gente quer é que esse país seja justo, igualitário, né? É isso. Espero ter conseguido aí passar a ideia. E tudo isso, gente, né, que a gente colocou aqui foi graças ao Moab. Sem o Moab, não teria condição de estar escrevendo o que escrevemos, das ideias que temos, trabalhar, fazer o trabalho que a gente faz. Sem o Moab, não existiríamos nós. Tá certo?